Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Gestão. Hoje com o tema ChatGPT, Inteligência Artificial, qual é o impacto nas empresas no mundo corporativo? Bem, deixa eu começar falando. Eu estou achando o maior barato o ChatGPT e eu tenho usado muito ele. Sim, acho que é, é, 2 a 3 vezes por semana aí eu tenho. Ó, a Carla aí, a Carla tá aí. 2 a 3 vezes por semana eu tenho usado aí o, o chat GPT. Eu vou dar alguns exemplos aí que eu acho assim, lógico, a gente está agora na indústria 4.0, né? Entendeu? Que é justamente a internet das coisas. Eu acho o chat GPT cedo para falar ainda, né? A gente ainda, a própria indústria 4.0 ainda é muito. O pessoal ainda não sabe explorar bem, digamos assim, né? Algo muito vou dizer que é recente, mas a aplicabilidade acho que é muito recente ainda. Mas eu acho que vai ser a inteligência artificial, acho que vai ser a base para a mudança para a indústria 5.0. Por quê, na verdade, né? Porque o chat GPT ele tem essa vantagem de, por exemplo, você automatizar alguns processos. Ah, mas lá, por exemplo, você consegue uma máquina hoje fazer toda a operação sozinha. Sim, mas ela tem uma determinada programação de automação. Então, por exemplo, até eu estava tendo lá na Dardia News, agora está lá dentro da KIC, que ela tinha uns equipamentos que fazia de corte automatizado. Você colocava a pilha da chapa, a formação, a máquina pegava, cortava sozinho, descarregava e se desse algum problema, alertava o operador que não precisava nem ficar lá. Então, beleza, isso é uma automação. Mas faltava o quê? A inteligência artificial, às vezes, para talvez acontecer um determinado cenário, alguma coisa nesse sentido, que saísse, que conseguisse contornar algum desvio padrão que talvez no atual momento hoje, esses equipamentos talvez não soubessem sair de um determinado cenário, mas com a inteligência artificial talvez ter como o próprio nome diz, uma leve inteligência artificial para conseguir sair de alguma não conformidade por conta própria, conseguir contornar uma não conformidade por conta própria. Então, eu começo a ver, então, sei lá, uma pontinha de algo lá na frente que eu acho que vai ser transformado na indústria 5.0, um palpite, né? E agora eu vejo uma coisa que é realidade. Por exemplo, você tem aqueles sites, eu não vou lembrar agora o nome, que tem aqueles freelancers, né, que fazem O postagens em blogs, Workana, 20 pila. Workana, escrevem textos. Olha só, comprei uma scooter mês passado, precisava de um contrato de compra e venda, fiz o chat GPT. A minha cunhada precisa de um contrato de compra e venda lá também, eu vou fazer no chat GPT. Eu não vou contar para a Carla, porque a Carla já entrou aí, né? Porque eu não ia contar para ela que eu comparei o questionário lá de avaliação que ela fez com o do chat GPT, entendeu? Esqueci que a Carla já tinha entrado aí, entendeu? Então assim, é uma oportunidade para as pessoas que já executavam, por exemplo, lá do Orkana, algumas determinadas atividades, elas conseguirem melhorar a performance. E tem vários vídeos, por exemplo, na parte do marketing, você conseguir já automatizar alguns processos usando. Então, assim, já existe uma aplicação muito útil aí que vai aumentar a performance aí, principalmente em algumas tarefas operacionais. Vejo muito pessoal do marketing utilizando isso, para justamente fazer postagens automáticas. E a Sim. questão, acho que é uma pontinha disso para começar a chegar isso dentro dos equipamentos industriais que hoje trabalham aí dentro na base aí da indústria 4.0. Essa é a minha consideração inicial. Seja bem-vindo, Dancas ou Gonzaga, né? Gonzaga. Se quiser participar, seu irmão. Quem quer comentar sobre o que eu falei aí? Pois é, hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um rapaz que ele trabalha com como é que é o nome, gente? Impulsionamento, né? Pago, impulsionamento pago e tudo no Google e etc. Ele mostrando como que ele está fazendo isso utilizando o chat GPT, tipo, né? E eu concordo com você, Fábio, que eu também tô adorando, ainda tô na fase, assim, de descobrir, assim, um pouquinho, né, ainda tô bem devagar, eu ainda nem fiz a versão paga, vou esperar virar um mês para fazer isso, né.
Por enquanto só tô na versão mais simples, até para eu entender melhor, e é muito legal. Eu também estou só na versão simples, mas eu tenho usado ela aí para bastante. Os textos, né, que a gente grava lá, os últimos 2 vídeos eu utilizei o chat GPT, o que eu tenho que gravar essa semana, minha vez de semana, né? Eu vou usar o chat GPT para escrever o roteiro. Então, olha só aquele ponto. Eu estava assim, eu tava pensando em pegar um roteirista, já não vou pegar mais. Então, ele Aí, vai, de certa forma, digamos assim, até porque eu não me adaptei muito com o roteirista que eu peguei de teste. Então, eu não vou dizer, ele vai de certo ponto conseguir, por exemplo, suprir a contratação de determinados profissionais, mas também vai abrir um leque para que outros profissionais utilizem melhor. Então, por exemplo, assim, vamos colocar aqui, o cara precisa de um roteiro. O cara nunca escreveu roteiro na vida, mas hoje ele poderia, talvez não o melhor roteiro, mas ele conseguiria talvez um excelente custo-benefício de até vender. Então, por exemplo, precisa de um roteiro de vídeo para um determinado assunto ali. Eu vou lá no ChatGPT e vendo esse roteiro, entendeu? Então ele abre o mercado também para novas oportunidades de negócio. olha, eu acho que vai assim substituir em termos, viu? Em termos, porque vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu lembro quando começou o YouTube, né? Era aquelas coisas bem simples, vídeos bem simples, antes dele ter sido comprado, né? Pelo Google, né? E era tudo muito simples, até que começou essa ideia da profissionalização, do pessoal transformar aquilo ali numa profissão, né? Usar equipamento de qualidade, usar, né, fazer ali um tratamento de áudio, de vídeo, etc, né? Hoje em dia, olha, eu vi a minha irmã, eu tenho uma irmãzinha caçulinha de 18 anos, ela esteve aqui em casa ano passado, né, que eu moro em outro país, para quem não sabe, e eu estava com uma ideia aí de fazer um vídeo, uma coisa engraçada, né? Queria fazer uma coisa engraçada. Ela, beleza, Ninha. Aí, olha, ela no celular dela editou o vídeo, editou ali, fez o negócio todo, botou o título, fez um negócio ali no celular dela, entendeu? Mas ainda assim continuam tendo editores e pessoas que trabalham ali ajeitando voz, fazendo sonoplastia e etc, né? Mas eu penso que o caráter do trabalho mudou, né? Sim. Cada vez mais a pessoa vai tendo que ser mais profissional, né? Então, assim, eu acho Sim, que, principalmente, a gente está falando de mundo corporativo, mas o marketing, ele está no mundo corporativo, né? sim, Então, por exemplo, igual você falou ali, que a pessoa faz o tráfego pago, provavelmente é sobre isso que você estava vendo o vídeo, para subir sim, campanha. Então você pode ter uma ideia de como que você cria, faz um criativo, como que você faz 10 criativos, mas é um ser humano que está ali por trás que vai poder identificar com clareza se aquele sim, criativo tem qualidade, né? E aí exatamente. tem N inteligências artificiais, algumas que desenham automático, algumas que plotam automático, algumas que têm vozes diferenciadas, enfim, a infinidade de inteligência artificial hoje se a gente começar a pesquisar, você fica louco, né, cara? Sim, Mas assim, eu acho assim, para mim, pelo menos, assim, eu não sei se o Fábio vai concordar comigo ou não, ou vocês aí, mas, cara, tem muita gente fazendo muito dinheiro. Se você pegar, tem muita gente. Esses dias eu vi um cara, o cara tá com 500 pessoas respondendo o WhatsApp. Quer dizer, no próprio WhatsApp, que é uma ferramenta simples, que você pode automatizar muitas mensagens, precisa de um ser humano por trás para estar respondendo de uma forma humana, entende? Não só sim, com. Então, sim, assim, cada vez mais você vai ter que se profissionalizar para usar essa inteligência a seu favor, né? Mas ela fazer por você, sim, eu acho que isso nunca vai acontecer. Igual eu falei aqui, concordo. porque a sabedoria é humana, né? A sabedoria Deus dá para os Sim, humanos. A máquina tem, ela tem todo o conhecimento do mundo que existe, que alguém digitou, tá ali gravado. Mas a sim. sabedoria para poder colocar as palavras certas no lugar certo, para poder fazer uma persuasão de uma maneira que precisa ser feito, uma máquina eu até agora não vi fazer. É. Não, e eu acho que nunca vai chegar nesse ponto. Eu Não. também, eu penso assim também, Adilson. Eu acho que sempre vai ter que ter alguma intervenção humana.
Aham. E, hein, Fábio, e Vocês acham você que falou. nunca, Ana, lógico, Ui. talvez não na nossa existência terrestre aqui, mas você É. acha que eu acho assim, ó, eu não sei, eu instalei aquela, eu esqueci o nome, de uma inteligência artificial que tem lá, que você conversa com a pessoa. E eu conversei, eu instalei só podia em inglês, Ah, e eu o não tô. Alexa? Não, não é Alexa, não. Esqueci o nome lá. Daí você tem o avatar da pessoa, você define lá o personagem e você conversa com a inteligência artificial ali, como se fosse uma pessoa. Eu perguntei, me aconselha um filme, sabe? Consegue ter até um. Lógico, você vê a resposta um pouco padronizada, ainda não tem aquela fluidez. Mas você consegue ter não digo manter um diálogo, não está errado até manter o É, diálogo. não tem. Mas, assim, é, você conversa. Mas Não sei, só Sim. que não dá para conversa aspa, determinar. né, Fábio? Porque assim, É, essas inteligências elas não te dão respostas abertas para continuar o assunto. A resposta de quase todas as inteligências é resposta fechada. não, Então, essa da resposta aberta. Essa você consegue ter um bate e volta. Pergunta como é que você tá. Tudo bem, deve ser, obviamente, algumas coisas programadas. sim, com Pelo que eu certeza. pesquisei, ele, a partir quanto mais você conversa, mais começa a aprender sobre você, né? Pelo que eu pesquisei, porque isso também foi através de um vídeo eu vi um vídeo no YouTube de uma mulher que tinha conversado e ela teve uma análise assim e que ela começou a questionar a própria existência dela, se ela sabia que ela é um- uma automação. Então ela teve uma conversa existencial surpreendente ali no vídeo do YouTube e eu não lembro agora, e eu peguei para brincar um pouco do diálogo. Não é uma coisa assim, eu pergunto e você responde. Não, ela consegue ter já um passo mais avançado, consegue ter uma certa fluidez. Então, não agora, eu acho que talvez na nossa geração a gente não veja, mas, óbvio, eu também acho que o ser humano nunca vai ser substituído. Mas acho que alguns pontos, eu acho que o primeiro ponto seria, talvez, dentro do mundo corporativo, a evolução do 4.0 para conseguir trazer um pouco mais de inteligência para as automações industriais. Os chatbots aí, que é muito comum que o ChatGPT atualmente já é melhor do que esses robôs programados que tem hoje na maioria das ferramentas, onde você programa um fluxo de automação, aí você consegue ter um fluxo de automação um pouco mais, não digo humanizado, porque não é o termo correto, mas um pouco menos automatizado, né? Então você consegue ter essa vantagem. Então, assim, eu acho que é um pilarzinho aí do que talvez a gente veja num filme de ficção, talvez daqui 200, 300 anos, eu acho que é o embrião que está nascendo. Pode ser uma ilusão, mas eu estou gostando inicialmente do que estou Hein, vendo. Fábio, já que você E está falando da inteligência, anota aí, testa a ferramenta que o nome é Chat Sonic. Ela, eu já ouvi falar, mas eu não testei ainda. teste porque ela é atualizada, porque o Chat GPT, a atualização dele é até 2021. Então, de assuntos recentes, ele não consegue te informar, entende? Então, às vezes, Uhum. você está vendo alguma coisa lá que está desatualizada. No Chat Sonic, ela já é atualização 2022. Então, ele já é melhor do que o Chat GPT em atualização. Tem uma outra ferramenta também que eu uso bastante, porque o Chat Sonic ele te dá um limite, senão você tem que comprar a partir daquele limite, entende? Então, assim, não dá para você usar direto, né? Deu teu limite, acabou. Não é igual ao GPT. Mas tem uma outra ferramenta também, que daí ela usa várias matérias, bem parecida também, que o nome é you.com. YOU.com. Aí é um site, abre direto, você pode logar ele no teu Google mesmo, aí fica muito massa também. A inteligência funciona igual ao GPT. É muito legal. Dá para usar para quase tudo, cara. Carla tá quieta, mas qualquer dia a gente pergunta pro chat GPT. A Carla tá podendo falar, Carla? Oi, boa noite. Posso sim. Boa Agora noite. posso. Boa noite a Sérgio, como é que tá? todos. Tá melhor. Sabe como que é homem? Não gosta de ir em médico, tem que ser tudo rápido, mas tá melhor, Que graças a bom. Deus. Todo homem vira criança quando o assunto é médico. Verdade.
Não, eu não consegui ouvir o que vocês estavam falando. Pô, que bom que você não ouviu, então, que eu falei de você. O que você falou? Agora perdeu, agora você vai ter que ver a gravação. Ai, você trocada pelo chat GTP. GPT, Não, sei lá. eu comparei o questionário que você mandou com o que o chat GPT fez. Putz, que bom! Melhor ainda. Você conseguiu... O que você conseguiu fazer? Não, na verdade, é o seguinte, a estrutura, sendo bem realista, a estrutura basicamente é muito similar, entendeu? A questão são os questionamentos que mudam um pouco. Talvez o dele é um pouco mais padronizado, mas que ambos assim. Mas a estrutura basicamente é muito similar. Que bom. Não, eu acho que tem que vir para ajudar, tem que vir com essa missão. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que pelo que eu tenho visto, eu uso muito. Eu tenho usado muito para preparar palestra. Só que eu acho que também é o seguinte, alguns dons, né? Como criatividade, como algumas habilidades, sempre o ser humano vai estar à frente. Só que eu acho que são ferramentas que vão vir para melhorar processos, né? Eu acredito nisso. Pelo menos para mim está me ajudando muito. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, não. Eu acho que vem para ajudar. Eu vi o pessoal, por exemplo, que nem assim, eu uso o Canva lá no Marte lá, né? Então já tem uma maneira de você gerar o chat GPT. Vou fazer a programação anual, porque eu tenho que postar para um determinado cliente. Ele gera, já se importa aqueles dados para o Canva e ele já faz toda a publicação. Eu nunca testei, mas só vi um vídeo, olhei rapidamente ali. Não entendi direito como funciona, mas a princípio, assim, ele automatiza todo o processo. A qualidade, obviamente, vai ser questionável, entendeu? Porque, que nem assim, o Adilson agora que está me ajudando lá na parte lá dessa ideia, vai cada vez perceber melhor, porque não tem fórmula de sucesso. Cada empresa é empresa, cada caso é um caso, e então não tem uma receitinha de bolo para chegar lá. Mas para quem não tem nada, ou quem quer ganhar dinheiro, e eu acho que abre um nicho de mercado, acho que tem muita gente ganhando dinheiro com o chat GPT já atualmente, entendeu? Fazendo essas automações de processos aí, fica podendo escalar um pouco mais sua carteira de clientes. Volto a falar, a qualidade, não estou entrando no mérito da qualidade, mas é um mercado aí que se abre também. Sim. Eu tô meio quieta aqui porque eu decidi baixar esse Yu que o Adilson falou e tá interessante, viu? Tá É legal legal, aqui. né? Legal. Ele é bem parecido também. Aí daqui a pouco ele vai cair, ele Sim, sai e entra de novo, ele volta de volta, tá? Normal ele cair. tá, beleza. Mas é bem Beleza. interessante também. E ele tem. Bom, a funcionalidade basicamente é a mesma que o GPT, né? A única diferença é que se você pesquisar extensões de chat GPT, você vai ver que o chat GPT tem muitas extensões que você pode usar. Exemplo, supondo que você gostou de um vídeo no YouTube. Tem uma extensão do chat GPT que você coloca essa extensão e você dá um clique em cima do vídeo, você tem a, como que fala? As palavras, né? Tudo que foi Transcrição? a transcrição do vídeo automatizado do lado. Olha. Eu tenho essa daqui aqui. Porque é interessante, às vezes você precisa pegar uma ideia, uma sacada, alguma coisa, e aí o que acontece? Você pode pegar essa descrição do vídeo, por exemplo, né? A gente está falando aqui e cada vez mais a gente tem que produzir conteúdo. Então, puta, você produzir conteúdo tem uma infinidade, mas, por exemplo, você pega, só tô falando aqui, por exemplo, você pega um vídeo lá, sei lá, de 5, 10 minutos, e você faz a transcrição dele automática, certo? Aí o que você faz? Você pega aquele conteúdo inteiro, cola lá no chat GPT e você fala para ele escrever outras palavras aquele vídeo, entendeu? Então você vai ter um vídeo mais ou menos do mesmo tamanho, com palavras diferentes sobre o mesmo conteúdo. Então é interessantíssimo você fazer isso. Muito, muito. Mas isso daí é na versão paga ou na versão gratuita? Na gratuita? Ah, meu Deus! Uhum. Tem que começar a mexer a possibilidade de, igual o Fábio falou, a possibilidade de você começar a fazer alguma coisa para monetizar no futuro com essas inteligências artificiais, elas facilitaram muito.
Pois é, gente, pois é. Eu tô pensando aqui, porque eu tenho pensado em começar a fazer algumas publicações no LinkedIn para minha empresa, né? Sim, Até para, assim, né? A ideia é que seja de caráter informativo, porque as pessoas não estão muito bem familiarizadas com international trade, com negócios internacionais, né? Então, minha ideia é informar e, por que não, aí conseguir alguma, né? Uma sim. certa exposição aí, né? E eu tenho visto aí, eu já pedi para o chat GPT escrever alguns artigos para mim, mas está só em inglês. Você consegue usar em português? É só Eu você uso em português. Eu manda, Eu vou ver depois manda ele então. escrever em português. Eu vou ver ele- então depois, porque no meu tá aparecendo tudo em inglês e quando eu coloco alguma coisa em português ele não entende. Deve ser a talvez pela tua conta do configuração. Google. Talvez pela tua conta do Google. Ah, tá. Tá bom. Vou ver É, isso. pode ser. É. O ChatGPT tem uma coisa bacana, porque eu nunca usei essa parte, né? Mas ele faz análise de dados e gera insights. Eu Faz não, o quê? análise de dados. Ou Uh! seja, nunca usei essa parte, então não sei com qual qualidade, né? E então, o que acontece? A partir dessas determinadas análises de dados, justamente você pode programar algumas determinadas decisões. Então, assim, como eu falei, ele começa a abrir uma escala, basicamente, que eu vejo algo que já existe já há muito tempo, que até a Dilson tinha um cliente lá que ele não conseguiu montar a estrutura de marketing dele, que eu acho que eu comentei alguns casos ali, que é o pessoal que trabalha com esqueci o nome do processo, que faz automação. É algo já antigo, mas o ChatGPT utiliza mais ou menos a mesma linha. Que é automação de processos, né? Que esqueci o nome Uhum. você vai o mousezinho mexendo, que ele faz uma determinada operação humana. Você faz a programação como se fosse um robô, né? Ele realmente vai Ai, lá, sei. você tem que ir lá copiar. Eu esqueci o nome agora Ai, eu também. da ferramenta que faz isso, a Microsoft vende outras ferramentas. Então, o ChatGPT eu acho que começa a ser algo baseado nisso, só que ali, como é uma tarefa mais. Você está automatizando uma tarefa operacional, aqui você estaria colocando uma inteligência artificial para analisar alguns dados para tomada de decisão. Já é uma evolução em relação a isso. E a diferença é o Sim, seguinte: há um custo muito mais baixo. sim. E aí Uhum. começa. Entendeu? Aqui, só que aí acontece. As empresas hoje, elas não conseguem ver justamente esse potencial. Vamos pegar basicamente assim, o que é o que tem que ser trazido? Lá no nosso sistema de gestão, a gente costuma trazer os dados estatísticos para o usuário, entendeu? O cara ele faz um pedido de compras. O pedido de compras, a parte operacional, o sistema tem que fazer automatizado. Ou seja, gerar os Uhum. pedidos automaticamente, mandar ao fornecedor, isso a gente faz na programação lá do RP, já faz dessa forma. Mas tem que trazer justamente para o usuário justamente as informações para ele sim ter o lado humanizado dele, ter o insight justamente da tomar decisão. Aí vamos pegar, por exemplo, aqueles big data, esses processos que criam aqueles dashboards automaticamente, que fazem basicamente a mineração de dados e mostra alguns indicadores ali, mas esses indicadores são programados, né? O chat GPT vem com o quê? Se fazer esse processo um pouco mais utilizando artificial. Então você está evoluindo de uma programação. Vamos evoluir o conceito. Vamos lá. E aí acho que envolve bem a parte da carga. Antigamente nós tínhamos, na verdade, um profissional, por exemplo, de compras, que simplesmente chegava lá e tirava o pedido. Acabou o produto, vou lá tirar o pedido. Opa, a partir de agora, o que acontece? Embora acho que a maioria das empresas continua tendo profissionais de compras que fazem isso. A partir de agora, o que você tem? Na verdade, essa tarefa de tirar o pedido, o RP tem que deixar isso automatizado. Isso tem que ser operacionalizado ali da maneira mais simples possível. Mas o que acontece? Você tem que trazer dados, na verdade, para o usuário, lá para a pessoa que faz o pedido de compra, a tarefa operacional de fazer o pedido do fornecedor. Você basicamente tem que fazer o quê? Você tem que dar alguns indicadores para ela começar a ter uma tomada de decisão em relação a isso. E não simplesmente ela apenas fazer o trabalho braçal de tirar pedido. Né? Ou acontece muito também na parte comercial, na distribuidora, que o cliente liga porque baixou o estoque simplesmente tira o pedido. Ou seja, aí é uma tarefa operacional. Então, por que eu preciso então do profissional? A médio e longo prazo, talvez esse tipo de vendedor que só tira pedido lá do cliente
seria substituído. Porque hoje ele tem ferramentas que o próprio cliente pode tirar o pedido. Ou, na verdade, você pode programar o chat GPT para justamente, a partir de um determinado comportamento, já conseguir oferecer uma promoção. E aí, o que eu quero começar a dizer? Você tem que, na verdade, analisar alguns dados. Por exemplo, o que o nosso sistema faz? O Adilson comprou 50 quilos de feijão. Daqui 5 dias, o Adilson pediu feijão de novo. Opa, então o Adilson consome 10 quilos de feijão por dia. Opa, então o nosso sistema lá, ele já indica que se o Adilson consome 10 quilos e ele comprou 80 quilos, que daqui 7 dias, um dia antes de acabar o estoque do Adilson, eu vou dizer lá para o meu vendedor, olha, o Adilson vai precisar de feijão. O vendedor pode ir lá de maneira ativa e oferecer o feijão para o Adilson. Ou poderia mandar uma mensagem automática ali. Mas agora, na verdade, você está trazendo essas informações para simplesmente você deixar esse processo um pouco mais operacional e deixar o vendedor fazer um trabalho mais consultivo. Só que o chat GPT, ao invés de só trazer as informações de dados estatísticos, ele pode, quando fala chat GPT, é uma inteligência artificial de maneira genérica, não especificamente o chat GPT. Mas a inteligência artificial pode fazer o quê? Ajudar hoje ao profissional que existe hoje, com a qualificação atual do mercado, que eu acho que não está preparada, para ter insights de tomada de decisão. E aí envolve um pouco a parte da Carla em relação, porque eu acho que uma opinião minha, pode ser que eu seja enganado, mas eu vejo assim, que o nível dos alunos e o nível das faculdades, eu acho que caiu um pouco nos últimos anos, perto da minha geração, para o pessoal que está saindo agora. Então, não vejo essa turma, é uma percepção baseada nos profissionais que eu vejo hoje, principalmente os profissionais mais jovens. A Carla é a melhor pessoa para dizer se concorda comigo ou não. Eu não vejo como preparado para esse tipo de tomada de decisão. E aí uma inteligência artificial pode dar alguns insights básicos no momento atual, né, nesse momento que está começando a popularizar a inteligência artificial, para ajudar justamente a essa pessoa que está no lado operacional. Por exemplo, que você tem um cara responsável pelo pedido do fornecedor, um cara responsável por fazer pedido de venda, para deixar sabendo um pouco mais consultiva e menos operacional. Eu acho que é a primeira mudança que eu vejo, que algumas empresas que tiverem essa sacada começar a se preparar para isso, para mudar nos seus negócios. Será que a Carla escutou? Olha, eu concordo com você de que o que eu tenho visto cada vez mais é que assim, estamos vivendo num mundo que cada vez mais nós precisamos pensar, raciocinar e entender as coisas, né? E esse tipo de capacidade está sendo cada vez mais exigido dos profissionais. Os que não conseguem chegar num determinado padrão ficam com os empregos que são mais simples, mais braçais, né? Só que Sim. esses empregos mais braçais, aos poucos, ele vai sendo substituído pelas máquinas, né? Sim, exatamente. Então, é o que eu penso também, de que é, é, a, a educação agora tem que ser voltada para fazer a criança, o adolescente, o jovem pensar, raciocinar, não seguir instruções. É claro, é bom seguir instruções, sabe? Mas a educação não está ensinando a pensar. Eu acho Boa que nessa noite. parte de educação, acho que nunca ensinou, né, Ana? Isso é A verdade. minha concepção, assim, eu acho que nunca, pelo menos aqui no Brasil, eles ensinaram, aqui ainda hoje, né? Qualquer ensino que você pega, independente se é colégio particular ou não, eles ensinam para a gente ser parte do sistema que já existe há séculos, né? Aqui Mas na hoje Holanda ainda está não é mudando um diferente. pouco, já está mudando um pouco, porque até a minha sobrinha, ela já tem aula não é empreendedorismo, é um outro nome que deram, mas eu falei muito bacana para minha irmã, porque já está tendo uma aula que até então eu desconhecia que os colégios estavam tendo. Então, alguns colégios já estão começando a mudar um pouco. E é lógico que é aos pouquinhos, né? Porque o próprio governo não incentiva esse tipo de coisa. Infelizmente, são os colégios particulares que começaram a fazer esse tipo de conteúdo aí para poder reforçar na cabeça dos jovens
que se eles não pensarem, infelizmente, igual você falou, vão ser substituídos por máquina no futuro, com certeza. Sabe uma coisa que eu penso também? Que as habilidades socioemocionais, né, como capacidade de trabalhar em equipe, liderança, criatividade, elas são cada vez mais valorizadas pelas empresas, né? Então, hoje você contrata muito, né, pelo currículo, é uma frase chavão já, mas acaba demitindo muito pelo comportamento e pela falta dessas habilidades socioemocionais. E o Fábio falava do despreparo, né, que vem saindo essas pessoas. Eu vejo que sai, dependendo muito do nível social que a pessoa está, né? Eu vejo assim na escola da minha filha, é uma escola que faz o aluno pensar, tem que ler, tem que buscar, tem que pesquisar, tem que debater. Mas a minha filha também atuou em colégio público que era a tarefa do dia a dia ali, nada mais que aquilo, né? Então, a gente participou dos dois extremos. E nessa escola que ela está hoje, eles estão valorizando esse tipo de coisa, essas habilidades socioemocionais. Né? Não é uma gestão da emoção, né? Não é uma inteligência emocional ainda, mas é a capacidade, por exemplo, de trabalhar em grupo, se a criança tem algum tipo de liderança, como ela se comunica, né? E respeitar, entender isso. Então, o que eu vejo, Fábio, é que nós temos um percentual ainda no Brasil pequeno de pessoas que saem preparadas técnica, né? Aí a gente fala do chá, que é conhecimento, habilidade e atitude, né? E um outro extremo que tem que ralar muito para ter pelo menos o conhecimento técnico fundamental para poder ser empregado. E aí, quando ele vai para uma entrevista de trabalho, o que pega? Essa habilidade socioemocional que ele não teve de casa e ele não teve também a oportunidade de desenvolver isso nas instituições de educação, né? Então, a gente tem essas duas pontas aí, e o que vai para as empresas? Pessoas que às vezes têm um preparo técnico, mas não tem um preparo socioemocional, não sabe lidar, não aceita a ordem, não consegue trabalhar é, é, comunica, não é uma pessoa comunicativa, não consegue falar, não consegue expressar, né? Então, eu acho que é muito disso ainda, né? A gente tem uma demanda de mercado que tem mudado muito, né? E você tem que se adaptar rapidamente às mudanças, porque está cada vez mais competitivo, né? E as pessoas precisam ser rápidas, elas precisam ser ágeis, precisa tomar decisões fundamentadas, e às vezes você não tem isso, né? Você precisa treinar. E então eu acho que a gente tem sim pouquíssimos hoje. São poucas as pessoas que estão preparadas realmente para o mercado de trabalho. É só você pegar os currículos, pega currículo e vai avaliar currículo. As pessoas ainda têm a dificuldade de colocar os seus resultados, as suas habilidades. Ela não consegue se comunicar ela não consegue colocar nem no papel. E aqui não é uma crítica, tá? É um fato. Eu vejo todo dia isso, que as pessoas têm muita dificuldade para colocar no papel realmente o que ela faz. Ou mente ou omite. E aí começa. E aí você começa a ter. Lógico, não estou falando agora. Também estou falando ali, acho que não na nossa geração também. Mas talvez aí nos próximos. Talvez daqui 2, 3 gerações. Se não ocorrer justamente uma mudança nisso, a inteligência artificial pode acabar, digamos assim, substituindo. Eu não digo na verdade sim, eu falo assim, assim como algumas profissões elas não existem mais, outras surgem. Mas eu falo assim, o perfil do profissional vai mudar, porque a inteligência artificial ela consegue suprir algumas, não todas, mas algumas deficiências. E aí, Carla,
Como você vê o prognóstico, já é um profissional de recursos humanos, você vê. Vamos lá, eu, dentro do ponto de vista que eu vou colocar, que eu acho que a gente está vendo um embrião. Talvez esse embrião daqui 100 anos, eu acho que vai estar muito diferente. Lógico, daqui 100 anos a gente está falando de uma outra geração, lá, milênio, XYZ, não sei nem que geração que a gente vai estar lá, mas eu vejo a inteligência artificial executando aí com melhor qualidade algumas funções. E ainda volto a repetir algo que um professor meu, já comentei isso aqui há anos atrás, que o mundo se divide entre os que fazem e os que pensam. E eu vejo daí o pessoal que vai fazer o trabalho braçal, eu vejo algumas rotinas começam a ser feitas pela inteligência artificial, e vai sobrar os poucos que vão trabalhar com intelecto. Pode ser que eu esteja errado. Eu quero saber a opinião de vocês três, o que vocês acham da minha. Eu não vou estar vivo para ver isso, mas isso aqui vai estar Peraí, não entendi gravado. a pergunta, não entendi a pergunta. Vai mais Vamos, devagar, por favor. vamos lá. Eu estou fazendo uma aposta, uma previsão. Né? Isso aqui vai estar gravado daqui 100 anos. Alguém pode ver esse vídeo e falar que tem razão. Hoje, dia 23 de março de 2023. Anos atrás, um professor meu falou que o mundo se dividia entre os que fazem e os que pensam. E eu acho que daqui uns 100 anos a gente vai ter os que fazem o trabalho braçal, e não aquele trabalho que não vai ser substituído por máquinas ainda. Alguns processos sendo atendidos pela inteligência artificial, e uma minoria que vai trabalhar o intelecto. Vocês acham? Vocês acham que isso é algo utópico ou é plausível que aconteça? Eu acho que isso já está meio que Eu acontecendo. também acho. Isso é. Fábio, é Sim. simples, é simples. O que acontece em qualquer profissão, em qualquer profissão, qualquer uma. A diferença, eu infelizmente aprendi tarde isso, e eu acho que todos nós aqui, tarde aspas, né? Eu acho que ainda dá tempo da gente corrigir muitas coisas que a gente deixou passar, desde que a gente comece a fazer o certo. Mas a diferença de quem tem resultado e de quem não tem resultado é só essa, cara. Quem tem resultado executa até dar certo. Ele executa, deu errado, executa de novo de uma maneira diferente, ajusta, executa de novo, e independente de inteligência artificial. Ele usa a inteligência artificial para poder ajudar ele, igual você falou, a ter insights diferentes, de repente ter uma visão diferente, mas a execução é do ser humano, cara. Então a diferença de quem tem resultado e quem não tem resultado é que aquele cara que tem resultado, ele não desistiu, cara. Porque nenhum tipo de profissão, e para você chegar em qualquer lugar que for, as coisas são fáceis. E aí eu digo por mim, porque assim, cara, fiz 10, 20 cursos, não sei o quê, em 3 anos, e aí você pergunta para mim, tá, mas aonde que você focou? Cara, se você não tiver um foco determinado aonde que você quer e apontar para aquilo ali e fazer 1000 vezes, 10.000 vezes até acontecer, infelizmente vai ficar igual eu fiquei. Então, assim, tem que decidir onde que eu vou, qual tipo de profissional, onde que eu quero estar, e se isso daqui ainda vai existir, mas se não existir daqui 10, 20 anos, eu vou estar no caminho e vou saber como fazer para poder mudar. Mas a única diferença é isso que você falou, então eu acho que já acontece. Das Não, pessoas que pensam e das pessoas que executam. As pessoas que pensam executam, e depois as que trabalham de braçal, que é o que a gente faz hoje, né, cara? Porque penso assim que a gente trabalha muito para colher muito pouco resultado ainda. Eu não sei a questão de cada um aqui, né? Mas eu acho assim, se a gente tivesse um pouco dessa mentalidade há 20 anos atrás, a nossa situação hoje seria outra, e estaria mais acima ainda disso, que eu acho que ia ser mais pensante ainda, né? Não, mas só complementando a minha teoria, isso já acontece hoje, mas ainda você está colocando profissionais dentro do meu setor, exatamente dentro desse cenário. A Sim, situação que eu coloco, que a nível de cargo isso já vai estar separado, entendeu? Você não vai ter, acho que daqui a alguns anos, você não vai ter mais, onde você tem aquele profissional que é mais braçal, que o profissional trabalha mais intelecto, executando a mesma função, e um entrega mais resultado, óbvio. A minha teoria, que eu não vou ter nem esse cenário, porque aquele profissional que está mais operacional, ele vai ser descartado ou vai ser substituído pela inteligência artificial.
ou ele vai ter que desenvolver novas habilidades e competências. Hoje, qual que é uma das qualidades que a gente mais busca num colaborador? Dentre algumas, eu vou falar para vocês que, no meu entendimento, é aquela pessoa que quer melhoria contínua. Né? É aquela pessoa que ela tem aquela sede de aprender coisas novas. Tem gente que já se fecha para o novo. Em compensação, tem outras pessoas que ela fala, não, é diferente, eu não sei, eu não consigo, mas eu quero aprender. Né? Então, o que eu acho, né? Ai, acabei de bater o pé aqui, doeu pra caramba. O que eu acho? Que no futuro, como está acontecendo agora, tá? Você tem uma demanda aí muito grande de pessoas que têm muita dificuldade ainda com o computador, que têm muita dificuldade de fazer algumas coisas, né? Então, no meu entendimento, eu acho que um dos desafios vai ser você desenvolver novas habilidades e competências para entrar nesse mundo. Vão ter profissões que vão ser totalmente retirada a mão humana, vai. Totalmente eu acho que não, porque por trás tem sempre alguém para, né, poder ter esse manuseio. Mas o que eu acho? Eu acho que você vai precisar de cada vez mais a gente vai ter que ter pessoas com essa característica de melhoria contínua, de buscar aprendizado, de querer aprender, de não ter medo do desafio, para desenvolver novas habilidades para lidar nesse mundo digital. Hoje, quantas pessoas que você vê aí, que você entra no LinkedIn, você vê, criador de conteúdo, influencer. Isso é uma profissão que nasceu agora, né? Que nasceu agora, que eu digo assim, que despontou muito com essa coisa do home office. Né? E as pessoas foram em busca. Então, eu acredito nisso, né? Eu acredito nessa necessidade. Ó, a Suzy está querendo falar. Suzy Teodósio, cadê ela? Suzy, suba aqui. Olha aí. A Suzy já participou outras Boa vezes noite, aqui, né? pessoal. Aqui na Espanha tá um pouquinho tarde, mas eu estava escutando aqui vocês falando do chat GPT e isso no Clubhouse essa semana em salas espanholas eu vi um rebuliço enorme e ter implementado o chat GPT-4 eu acho que ainda deu um nó maior ainda na cabeça de muita gente. Então, eu tô aqui na escuta de vocês, mas quando eu puder eu falo um pouquinho do comentário que eu ouvi, assim, nas outras salas. Maravilha. Mas agora eu fiquei curioso Pois agora. é. Eu Como também. é? Eu fiquei também fiquei curioso para saber curiosa. o que rolou. Então, peraí. Deixa eu só sair daqui de onde eu tô, porque eu tô falando A baixinho. Ana, que tá junto com nós aí, Suzy, ela tá aí na Holanda. Não, eu tô na Espanha. E aqui são 10 para 1 da manhã. E aí, que horas Aqui que é? também. Aqui também, 10 10 para para 1 da 1. manhã e tá todo mundo dormindo aqui. Então eu vou entrar aqui na cozinha e aí eu já posso falar melhor. Mas vamos lá. Então, eu vi eles falando, né, sobre o chat GPT. E o que eles trouxeram na semana, além do impacto, né, de que o GPT-4 faz sites, eu vi até a apresentação deles do OpenAI, que tinham mais de, eu não sei se eram 170 ou 180 pessoas na apresentação, ou 117, já nem me lembro mais, mas era muita gente que estava assistindo ao vivo e eles estavam traduzindo, né? Então, aí eu vi aquele momento em que o apresentador, né, trouxe um papel
escreveu, tirou uma foto, colocou no Discord e fez uma web ali na hora, prontinha para todo mundo. E aí, isso tudo gerou, assim, no outro dia, eu entrei em algumas salas aqui no Clubhouse e tava polêmica circulando, né? E ontem, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, um outro apresentador do OpenAI trouxe a perspectiva gerada sobre a perspectiva de trabalho no GPT, né? No chat GPT-4. E era o seguinte: advogados, pessoas principalmente que trabalhavam com habilidades intelectuais, iam ter muitos, muitos problemas, porque parte do seu trabalho estava feito pelo chat GPT. E que o que eles poderiam dizer é que eles não iam, que eles não estavam trabalhando em áreas manuais. Um eletricista, um encanador, um massagista, uma manicure, como se essas profissões estivessem salvas, sabe? E as outras pessoas eram que iam render seus trabalhos ou teriam que rever as suas estruturas. Inclusive, ele falou até de fiscais, fiscais do governo, gente que trabalha para fiscalização de uma série de coisas que também perderiam seus cargos e cargos de confiança, e falou uma série de coisas. E estava todo mundo muito dentro da sala. Meu Deus, eu vou perder o meu trabalho. E eu que sou jornalista, o que é que eu faço agora? E estava um pouco isso, sabe? Um pouco caos, as pessoas assim fazendo. Eu acho que a tecnologia, do mesmo jeito que ela também trouxe os computadores. Eu me lembro que na época era 95, eu acho, Windows 95 que eu estudei. Eu acho que foi isso. Tinha disquete ainda e tal. Eu não sei se foi 95 ou 90, Ainda já não me fazia lembro mais. barulho para ligar, né? Como é? A internet ainda fazia barulho para ligar. Fazia barulho, aquele negócio todo. Mas eu me lembro também de um caos na escola, sabe? Eu me lembro de um professor de geografia, geopolítica, que ele falava: nós, professores, vamos perder os nossos trabalhos, vocês, alunos, vão estar diretamente ligados a uma máquina, nunca ninguém vai poder fazer o trabalho que nós fazemos, mas vocês vão preferir que a máquina faça e tal, e não sei o quê. Em realidade, o professor segue igual, ele administra a máquina. Eu acho que esse poder do homem em administrar a máquina nunca vai se perder. O negócio é que é justamente isso, é o terror antes do trabalho, sabe? Eu acho que melhora em tempo, talvez melhore em habilidade de máquina, que é mais precisa, né? E para isso eles estão. Eu até contei. Olha, eu busquei uma atividade do Chat GPT 3 dizendo qual é o Pelé. Me dê um resumo sobre a vida de Pelé. E ele errou. Ele errou porque ele colocou que ele era bicampeão mundial. E depois eu fui lá e disse para ele: olha, não é não, você errou, viu? E aí ele me pediu desculpa. É verdade, eu errei. Mas o Pelé é tricampeão mundial e trouxe as datas, os anos, né, em que houve a celebração. Então, é uma máquina que está entendendo que vai ter que a comunidade inteira digital está interagindo com essa máquina para que ela se torne totalmente fiável e confiável e trazer precisões de dados, sabe? E mesmo que isso chegue a acontecer, de que, olha, faz um artigo para mim sobre isso, sobre aquilo, precisa alguém perguntar, precisa alguém ordenar, precisa alguém, sabe? Eu acho que é uma ferramenta mais inteligente para o trabalho. Pode até ser que eu esteja com a minha ignorância, ignorando aquele professor antigo que disse que era a era dos professores acabar, e afinal a era chegou agora. Mas eu acho que não. Eu acho que sempre a máquina vai ter a limitação do homem, por mais inteligente que ela seja.
sabe? E, Eu e, é- e, concordo com e eu sei você. que tá um caos, pelo menos nas salas em espanhol, e também parte das americanas também, tem muita gente. Teve uma mulher que perdeu a cabeça, começou a dizer que os alunos não deveriam estudar esse tipo de coisa. Eu acho que tudo que é educação, tudo que você gestiona ou gere para que o indivíduo se capacite cada vez melhor, eu acho que é melhor. Por exemplo, meu filho hoje, ele está dizendo, mamãe, o que eu quero fazer na minha vida é dublagem, é animações de desenhos. Eu gosto de jogar no videogame. Eu quero fazer jogos. Tu acha que eu vou conseguir que esse menino faça direito e seja um advogado? Que esse menino faça medicina e seja médico? É claro que não, sabe? Então eu acho que a gente tem que aproveitar o que de bom tem essas tecnologias ou que está avançando isso para também instruir, sabe? Esse mesmo filho que gosta tanto dessas tecnologias avançadas assim, ele mesmo diz que se o homem deixasse se programar pela máquina, quem vai virar o imbecil é ele, sabe? É assim mesmo que ele diz. Porque tem muitas possibilidades. Até hoje mesmo o homem já é tonto demais. Imagine se deixar levar por esse conceito. Aí é que vai virar burro mesmo, se ele deixar de pensar. Então ele precisa pensar, precisa ter crítica, precisa ter, sabe? E eu Sim, acho que essa juventude pensa muito, muito rápido, mas também pensa muito humano, sabe? sim. E essa era a crítica que eu queria trazer aqui para vocês, mas tá uma confusão danada. Hoje também saiu o rapaz do TikTok, né, que é chinês, que foi falar no parlamento, o CEO, né, do TikTok foi falar no parlamento por causa das novas críticas e tudo isso, e que querem expulsar por causa de dados e tudo isso do TikTok dentro dos Estados Unidos. Mas aí é um movimento mais sério, eu acho, mais complexo, de redes sociais, onde muitas pessoas se estão fazendo adictas e se estão fazendo vítimas, né, cada vez mais da segurança, né, de haters, estão mais expostas as pessoas. Então eu acho que isso sim que deve ter cuidado, né? Eu acho, no meu parecer, não sei se disse alguma besteira, gente, mas queria só compartilhar aqui com vocês. É, Obrigada. eu tenho só uma pergunta para você, deixa eu só antes de fazer uma colocação. Eu não lembro quantos anos atrás fizeram uma pesquisa, não lembro quem fez, não foi no Brasil, foi realizada essa pesquisa, que viram lá que o Wikipedia, ele é mais preciso, eu vou citar agora o nome de uma enciclopédia famosa, mas eu não lembro se foi essa que foi comparada, tipo a Barça. E na época lá, o Wikipedia é mais preciso e mais atualizado que a Barça, porque a comunidade ajuda a corrigir, né? E fizeram lá, eles botavam uma informação errada, né? Porque todo mundo pode colaborar com o Wikipedia, e rapidamente a informação errada foi corrigida. Aí, o segundo ponto que você falou, que acho que a comunidade acadêmica ela começa a ter um problema, que em relação, você tinha aquele problema antigamente de você pagar para as pessoas fazerem um trabalho para os outros. Lógico, a gente não espera que uma pessoa com índole que ela chegue e faça o trabalho. Mas assim como teve aqui, pelo menos aqui no Brasil, viralizou aquele vídeo no TikTok daquele menininho que vai lá perguntar para a Alexa a conta de matemática, a Alexa responde. Imagine dissertações, e eu já teve uma pesquisa aqui no Brasil sobre a redação, essas coisas. O chat GPT foi muito bem, né? Em algumas avaliações, algumas pesquisas foram feitas. Então, eu imagino assim, o professor ele vai chegar, aquele aluno que não tem aquela consciência, você tem que fazer um trabalho sobre tal coisa. Ele não vai aprender, ele pode chegar lá, pedir para uma ferramenta de inteligência artificial chegar e fazer. Né? Agora tem uma coisa que você deixou muito curiosa, e aí vem uma questão de perfil comportamental, que eu não vi esse rebuliço aqui no Brasil em relação ao chat GPT Não 4.0. foi nada em A cima parte dela. do OpenAI de imagens, eu já tinha brincado, porque ali você consegue, inclusive, fazer imagens. Eu quero uma imagem de um elefante em cima de um Fusca. Ele vai lá e faz essa imagem para você, não com muita qualidade, mas faz, né, em relação a algumas imagens assim. Agora, eu não, e aí eu gostaria de que você desse a sua opinião. Por que no Brasil não deu esse rebuliço? Lógico, é uma opinião. Eu sei que você não vai ter resposta certeira, mas aqui o Brasil parece. Eu não sei se é uma questão comportamental, uma visão. Não sei se é uma visão educacional, uma visão que a gente vê os europeus, americanos mais preocupados com isso. O brasileiro
parece que não tá nem aí, ou isso aqui vai chegar mais tarde? Eu fiquei curioso, eu gostaria de saber teu ponto de vista sobre isso. Antes dela falar, Fábio, eu acho que assim, não teve esse rebuliço porque a gente, infelizmente, ainda não está tão apto e não está tão focado nas redes sociais. Porque o que acontece? Todas as inteligências artificiais, a partir do momento que você começa a fazer buscas, elas começam a te entregar conteúdo sobre o que você está buscando, porque é daquilo que você gosta, correto? Sim. O Ok? meu trabalho de faculdade, o meu sistema de graduação foi isso. Então, todas as inteligências elas trabalham para achar o cliente certo para entregar o produto para aquele cliente. Por Sim. quê? Porque as pessoas pagam para encontrarem alguém que compre o produto dela. Então, as inteligências funcionam dessa maneira para poder, a hora que você vai fazer anúncio de alguma coisa, para elas é interessante que você venda. Então, todas as inteligências são assim. E aí, como que às vezes a gente fica fora de uma bolha, até agora abri aqui em português mesmo aqui, você vê sobre o chat GPT, existem vídeos aí, puta, 80 mil, 70 mil, 80 mil, mais de 100 mil, isso visualizações em coisa que aconteceu há menos de 10 dias, e é muita visualização. Então, quem que está procurando isso? As pessoas que se interessam por esse assunto. Então, como a gente agora, se você começar a pesquisar, você vai ver que então assim teve um reboliço, mas igual ali a Suzy, que está participando dessas salas, ela já entendeu, puxa, e aí as pessoas que estão preocupadas com o seu futuro, seja os médicos, seja os advogados, seja os... Eu acho que o psicólogo não vai entrar nessa linha, né? Mas, cara, igual eu falei a semana passada, já existem estudos, porque conhecimento, a inteligência artificial tem muito, cara. Então, assim, não é difícil, eu acho que não é difícil eles fazerem um programa onde que você entra aqui e mede o teu pulso, por exemplo, ali, e a inteligência artificial te dá um diagnóstico e talvez até uma receita para você tomar um remédio, entende? Então, eu acho que não está longe disso acontecer. E é igual hoje, por exemplo, se você, igual ela falou ali na questão de advogados, eu também acho que no futuro muito próximo, depende das questões. Hoje a gente já existe muito a questão de jurisprudência, né? Então, quando isso estiver tudo empacotado dentro de uma inteligência, com os dados todos funcionando para aquele setor, talvez o advogado ele tenha que ser bem mais do que ele é hoje, na minha visão, pelo menos. Pessoal, vou me despedir de vocês, que eu tô Ah, realmente caindo de é a sono. Ana que está indo, desculpa. Não, tudo bem. São 1 da manhã aqui agora, eu tenho reunião amanhã de manhã cedinho. Tá Legal, bom? Ana. Bom Poxa, descanso, durma bem. queria poder ficar mais. É Obrigada, isso. gente. Durma com Obrigada. Boa Deus. noite, Ana. Boa Noite, Fica noite. Ana. com Até a semana Deus. que vem. Boa noite, Carla. Boa noite a Beijão. todos. Boa noite. A Suzy falou uma coisa que eu acho muito importante. Até para você acessar o chat, né? E essas inteligentes, você tem que saber fazer a pergunta, você tem que saber como estruturar uma pergunta. Então, eu não acredito que isso não é que vai ser impossível, mas vai ser muito difícil a máquina substituir totalmente o homem. Suzy, você consegue, dentro daquela minha pergunta, você consegue dar o seu palpite por que houve essa diferença de comportamento entre a Estados Unidos e o Brasil? Sobre o que você me perguntou, como eu vejo numa comunidade de uma visão internacional e as comunidades por aqui. Eu não sei se é a questão da educação, eu não sei se é porque o foco tecnológico dentro de algumas empresas são faladas e são repercutidas. Essa semana eu coloquei no Instagram, eu postei no Instagram um serviço de robótica que tem aqui para recolhimento do lixo aqui na Espanha. Vê um caminhão, tem um monitor, né? Tem um monitor. O motorista do caminhão, ele vai lá e dá um comando, aí uma barra baixa encaixa nas laterais do cesto do lixo, levanta o cesto do lixo numa altura de 5 metros, mais ou menos, joga o lixo ali dentro,
sacode lá dentro, depois volta, baixa o lixeiro e coloca ele no mesmo lugar. O caminhão, com certeza deve haver treinamento para esse motorista de caminhão com esse painel para dar essa coisa. Tudo digital. Um robozinho, ou seja, o caminhão, né? Eu quero dizer. Então, vai chegar o dia que o camarada, né, vai dar os comandos. Levanta aqui, cheguei no ponto. Com ele dizer isso, cheguei no lugar. ChatGPT já está de olho, já tem uma câmera, já pode, sabe que o movimento muda, sabe? Esse cara vai perder o lugar dele? Acho que não, só se o carro for automatizado, ou seja, o carro não precisar nem de motorista, aí é outra coisa. Mas, dentro do que eu entendo, né, de outras profissões, que é como vocês mesmos disseram, advogados, fiscais, gente que trabalha com marketing. Vocês viram o que aconteceu? Foi ontem um lançamento de uma estrutura de curso que o Canvas, que a gente usa o Canvas para fazer as nossas publicidades aqui de internet, né? Eu não Aqui sei também. mexer direito, pronto. Mas o Canvas agora lançou com inteligência ChatGPT. O Sim. que é que ele faz? Tudo. Você diz o É. que você quer, você explica para ele e diz que quer publicar isso em tantos dias da semana, dia salteado, como é, como não é, e ele vai lá e monta para você. Olha, essa semana é o Dia da Mulher. Então, eu quero vários posts. No dia tal eu quero um post disso, um dia tal eu quero um post disso, um dia tal ele monta para você e bota no seu calendário. Ou seja, já existe uma facilidade muito, muito maior. E muito maior ela vai ser daqui para. Porque isso é o 4, né? E o 3 não estava nem terminando de explicar, porque eu conheci o chat GPT, o 3. E eu estava ainda tentando entender como funcionava, como fazer as perguntas, e disseram: não, a semana que vem já vão lançar o 4. Eu disse: o que foi isso? Onde foi que eu fiquei pela metade, né? E eu e muita gente, e outras tantas pessoas que nem sequer sabem o que é isso, que tecnologia é essa, né? Então, eu acho que tanto os celulares, a nossa vida em geral no computador, a nossa. Agora, há também um perigo muito maior de segurança, porque quando você entra no OpenAI, né, e você conecta o Google, por exemplo, ele pede as tuas informações do Google. E ao pedir essas informações, e eu sei lá se ele vai ser hackeado um dia, minhas fotos vão voar aí por todo lugar, sabe? Então, tem que ter também prudência, eu acho, sabe? Eu criei um novo e-mail para funcionar com o ChatGPT, que tá limpo, não tem nada e não vou ter risco de nada. Mas se eu enlaço ali a minha vida toda, desde 2000 que eu tenho uma conta de Google, e eu enlaço ali e dá ou seja, minha família, tudo ali dentro, você acha? Então eu acho que precisa sim de ter um cuidado preventivo agora mesmo, mas também acho que vai precisar de ética, vai precisar de filosofia corporativa, cultura muito forte dentro das empresas para não quebrar sabe, para não haver uma quebradeira enorme. Você acha que agora meio mundo de gente foram demitidos de várias redes sociais, Twitter botando gente para fora, Facebook botando gente para fora, todo mundo perdendo seus trabalhos. E aquele que tem um pouquinho mais de visão faz o trabalho de forma diferente, né? Porque recentemente o cara que criou o Space no Twitter foi demitido e agora criou uma nova rede social que se chama Blue Sky. Então, tudo isso vai se renovando e as empresas vão ter que ir se adaptando a essa renovação. Agora, eu acho muito ruim que o medo ou o pânico paralisem as pessoas no chat GPT e deixem de mostrar para elas oportunidades importantes que podem vir e melhorar ainda mais o trabalho do determinado cidadão, entendeu? Então, assim,
Não sei se me fiz entender, mas eu, sinceramente, prefiro não ter medo. Prefiro prevenir, mas não ter medo, não ter pânico com a situação do chat. Eu acho que ele é uma ferramenta importante, como foi o Google, como foi um novo computador, como foi a calculadora, como foi a luz, como foi. É revolução, é tecnologia, e a gente sabe tudo que faz a tecnologia. Até então a gente entendeu o mundo que ela funciona, né? Então é isso. Não sei se vocês estão de acordo. Sim. Concordo totalmente com a tua visão, Suzy. E é bem isso. Eu acho assim, cada vez mais os profissionais vão ter que ser profissionais, né? Então O que aquele eu cara que às vezes, falei. O que eu aquele cara falei que, vai bem de encontro com o que eu estava falando, a Suzy sim, reiterou, sim, de você ter pessoas com esse perfil, com essa característica de querer aprender. Esse exemplo que ela deu aí do lixo é muito legal, né? Porque provavelmente, né, as pessoas que pegavam a lixeira, foram substituídas pela máquina, mas provavelmente ele deve ter oferecido um treinamento para que operasse a máquina. Ô, Fábio, você vive isso lá. Você oferece um treinamento, quantas pessoas querem? Ai, 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 é complicado essa pergunta. Treinamento, olha só uma questão comportamental, né? A gente fala, a gente estimula, mas a pessoa tem que ir, né? Às vezes, se não é imposto, às vezes não sai. Essa é a realidade dos fatos. é aí que tá. Por isso que cada vez mais eu bato na tecla, cara, que é a educação, entende? Porque desde o começo, quanto mais você abrir os olhos dessa moçada que tá vindo aí, que, meu, não existe nada fácil. O que faz você conquistar as coisas é muito trabalho. Então, independente se você é igual o filho da Suzy ali, que gosta de fazer isso, é muito trabalho, é muita dedicação, é buscar conhecimento de forma diferente, aplicar a mesma coisa de uma outra maneira, com uma outra visão, fazer o que ninguém está fazendo, ou fazer igual todo mundo está fazendo, mas com o teu jeito de fazer. Isso ninguém vai tirar do ser humano, não é uma máquina que vai tirar isso, entende? Mas só que quando as pessoas ficam nessa bolha e não procuram conhecimento para poder aplicar a sabedoria que só ela tem, cara, aí fica difícil, entende? Igual você falou, puta, você chama para uma sala de treinamento ou esses dias eu vejo muitas lives e, enfim, de bastante player grande de mercado. Uma coisa que todos eles fazem, cara, os caras investem, sei lá quantos mil por ano em treinamento, em workshop, em palestra presencial. Isso é o quê, cara? E por que o cara consegue se manter grande? Entende? Aí você pega um cara, por exemplo, que tem o segundo ano formado, tem um emprego que ganha 2.000 por mês, ele chega em casa, ele liga a televisão, assiste, sei lá o que está passando agora, mas enfim, ele assiste ali tudo que tem, vai dormir 1 hora da manhã, no outro dia levanta 7 horas da manhã, não toma café, sai correndo, 8 horas está no serviço e vira nessa bolha. Porque, porque ele não tem a educação necessária para procurar conhecimento. E isso que dificulta muito, entende? Então, cada vez mais que a gente está falando para essa moçada, meu, busca fazer, porque o conhecimento é uma coisa que, se a gente adquirir, ninguém vai tirar, entende? É isso que vai fazer a diferença. Tá, Educação ou interesse? Tem uma diferença, viu? Eu Mas é acho que se que você é estimulado desde novo, Carla, você aprende, entende? O problema é que normalmente a gente é estimulado a ficar, a ser um robô, igual eu falei, que a educação, desde o começo, ela não estimula você a pensar. Ela estimula você a ser um robô para que você continue fazendo a máquina funcionar. É assim, infelizmente, eu penso dessa maneira, né? Uhum. Então, não sei se todos concordam, mas enfim, eu penso assim, que hoje a educação, por isso que eu acho que tem que mudar, ela parte desse princípio. Lógico que não existe, não vai ser todo mundo uma coisa só, mas existe, cada vez que vem uma ferramenta nova para trazer novas experiências para a gente, igual o Fábio falou, muitas funções, muitas profissões acabam, mas nessa nova etapa, muitas nascem. Agora, sim. quando você não está buscando esse conhecimento, quando acabar aquela profissão que igual o pessoal tinha, por exemplo, de locadora, aquele cara foi fazer o quê? Se ele só era um empresário de locadora e o que ele fazia era só aquilo, não buscava conhecimento em nenhum outro ramo. Será que ele conseguiu ser um empresário em um outro lugar? O Tá, que eu acho é que não é só educação.
Sim, Eu acho que é um todo assédio. o meio influencia muito o homem. Então, você pode, porque nós temos a necessidade de viver em grupo. E principalmente, né, a gente está falando aí de jovem, de adolescente, ele quer pertencer, ele precisa pertencer a um grupo. E às vezes você dá uma educação para o teu filho, mas no grupo que ele pertence, é o grupo do não estou nem aí, nem trabalha, nem estuda. Ele vai ser influenciado por aquele grupo, né? E aí o que tem? Tem uma série de coisas que vão influenciar, que eu acredito que não seja só a educação. É lógico que a educação ela vai ter um peso, né? Um fator maior, mas não só isso, né? O quanto essa criança está blindada, o quanto essa criança tem o desejo, né? Eu fui num treinamento essa semana onde foi perguntado para uma criança, para um adolescente, qual é o seu sonho? Eu não tenho sonho. Você tem desejo de ter alguma coisa? Não, eu não tenho nenhum. Nada de comprar, de consumir. Não tenho. E o que eu vejo é que isso está se tornando cada vez mais recorrente, né? Então, eu acho que são questões sociais também. Não, a educação faz parte disso, vai influenciar, mas outras questões também. Mas pegando isso que o Adilson falou, Carla, e o vazado que a Suzy, o que vocês falaram, eu vejo o seguinte assim. Já comentei aqui outras vezes que, na minha opinião, o sucesso de uma empresa é a questão da informação. Ou seja, quando você conhece melhor a empresa, você consegue trabalhar os pontos positivos e os pontos negativos. Aí você tem do outro lado, que eu falo, ou o problema das empresas ou é gestão de informação, ou é recurso humano, são as pessoas. Por isso que eu sempre falo que eu e a Carla resolve 95% dos problemas de qualquer empresa. Tá. Só que aí você tem uma lacuna. Você tem que fazer com que a pessoa tenha acesso à informação, e aí vem aquilo que o Adilson comenta, né, que existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria, e para a pessoa usar a informação a seu favor. Só que essa lacuna há um abismo muito grande por N fatores, né, comportamental, de gestor, de visão, de mercado, etc. ali. E agora eu vejo a inteligência artificial preenchendo um pouco desse espaço vazio. Começando, volto a repetir, a gente está vendo o início de um processo que daqui a 100 anos vai estar muito. Igual a Suzy falou, se até dias atrás estava no 3.0, agora já está no 4, mês que vem está no 5. Então, eu não sei para onde a gente vai, mas eu vejo a inteligência artificial suprindo um pouco desse abismo, e eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, entendeu? Porque essa deficiência na parte de recurso humano, Carla, eu acho que a inteligência artificial vai suprir um pouco desse espaço. Antigamente, eu não sei se vocês se lembram, Fábio, mas possivelmente, quais eram as skills que tinha que ter um gestor, um CEO, um administrador de uma companhia? Devia ter credibilidade, ter trabalhado muito tempo, porque a experiência dele dentro de uma companhia tinha que ser também a experiência que ele tinha andado nessa empresa, né? O tempo que ele tinha sido gestor, diretor e não sei o quê. Quanto mais tempo ele tivesse de experiência, melhor. Hoje em dia, o que é quais são as habilidades? Falar inglês, francês, espanhol, chino, não sei o quê. Ter trabalhado nas maiores companhias e ter se escalado rapidamente. Rapidamente. Em um mês ter entrado como recepcionista e chegou à diretoria em 2 anos. É basicamente isso, as habilidades que são vistas hoje. Pelo menos é o que os cursos de gestão apresentam por aí. Eu fiz recentemente, o ano passado, eu comecei um projeto de startup. Uma startup da minha área, que é a área da beleza, que aqui movimenta 4 mil milhões de euros. Eu não sei exatamente quanto é isso em real, mas que é uma indústria que movimenta. Para você ter ideia, a beleza aqui, né, na Europa é a terceira maior gestão. A primeira é imobiliária, a segunda é hotelaria, a terceira é a indústria de cosmético e beleza, né? Então,
Aqui, a galera disse para mim, olha, esse teu projeto maravilhoso, inovador, um aplicativo para levar serviço a domicílio na casa das pessoas, vai mover uma quantidade de gente e tal, e não sei o que. Veio a pandemia, meu amigo, e o projeto não se manteve, sabe? Um projeto tecnológico, um projeto que daqui a 2025 todas as pessoas vão ter 80 aplicativos dentro do. Foram tantos estudos que a gente pegou, a gente mostrou, a gente levou para o inversor e tal, e não sei o quê, e veio a pandemia e comeu o negócio. E por que não comeu os deliveries de alimentação? Sabe por quê? Porque o negócio é diferente do outro. Um é serviço direto, de contato, e o outro é serviço de entrega, deixa na porta. E o vírus não entra se você não entrar. Porque o vírus está em você, não na comida que você traz. Então, tem tantas coisas que a gente tem que aprender no meio dessa loucura toda que a gente está, dessa revolução, porque eu acho que a gente está no meio do olho do furacão. Lembra que a Revolução Francesa ou a Revolução Industrial, quem estava naquele sufoco ali, passou mal, quebrou, pois a gente está justamente numa das revoluções tecnológicas mais importantes daqui para frente, sabe? Daqui para mais 100 anos, daqui para mais 200 anos, sabe? Então, é justamente isso. Quem entender esse conceito agora mesmo, eu acho que tem uma grande possibilidade de estabilizar bem, de entender que os mercados vão mudar, de sair hoje eu pegar a onda aqui, amanhã eu pego aquela dali e tal. É a mesma coisa que os caras do Bitcoin ensina. Quando você vê a moeda baixando, você pula para outra moeda. E assim vai, surfando a onda das moedas, sabe? Das criptomoedas. Então, a mesma coisa é você fazer isso, é pegar essa onda e vir surfando, porque já não é mais o mundo de antigamente, que o que era reconhecido era você ter uma empresa de 100, 200 anos, 50 anos de serviço, 15 anos, 30 anos, 50 anos na mesma empresa, sabe? E continuar como o office boy da empresa. Não. Agora, ou você cresce, ou você não é nada, né? Justamente. Tem um cara, não sei se você, com certeza você, por estar buscando esse aplicativo, você deve ter estudado, talvez, Suzy. O nome dele é Thales Gomes. Não sei se você já ouviu Eu falar. fiz gestão, eu Ele é fiz gestão 4.0 com ele. muito show, muito. Esse cara é fantástico. Ele criou algo parecido com o que você É quer assim, aqui. o meu projeto é baseado no que ele fez. Tem Fantástico, base é. nisso. É. Muito legal. Só que eu Esse sou consegui implantar especialista. aí, mas não desistiu, não, né? Tá em andamento o Tá projeto, em né? andamento. Tá em Não desiste, andamento, não tá? desiste, não. É muito bacana. E, putz, se não existe isso aí ainda, com certeza vai ser Pois é, mas sucesso. olha o dinheiral que eu deixei no gestão. É, Ou tem você isso. se qualifica para o negócio para poder falar com as pessoas. Por exemplo, eu não falo inglês, eu falo espanhol. Sim. E teve alguns investidores, sabe, que disseram assim, mas quem é o CEO da empresa? Aí eu olhei para ele e disse, bom, a gente está procurando para contratar ainda, mas de momento estou fazendo essa Função. função, Aham. né? Aí ele disse, eu até entendo que você seja como esteticista, é muito importante. Peraí, só um minuto. É muito importante para nossa, para nossa gestão. Eu até entendo que você seja muito importante para a gestão do negócio, até mesmo porque você sabe tempos, você sabe sobre os produtos, você sabe sobre o RH, você sabe sobre muita coisa. Mas sem falar inglês, não existe. Para aula mesmo. Então você vê que ou você investe em você, É. ou o mercado te come. É aquilo que eu falei, é o conhecimento. A gente É, tem que fazer eles buscar um conhecimento, entregar muito conteúdo, ou captar muito conteúdo e entregar de uma maneira diferente do que os outros estão falando. Né? Então a inteligência ajuda hoje a gente fazer isso de uma maneira muito boa. exatamente. Quem sabe, eu nunca aprendi inglês na vida, quem sabe o chat GPT não me ensina. Mas com certeza, né? Pega o Duolingo aí e o chat e vambora. À frente.
Arthur, seja bem-vindo. A gente está quase no final, já quase 9h30. Quiser contribuir com a sua opinião aí sobre a inteligência artificial, Obrigada. sinta-se à vontade aí para subir no palco. Tá certo, obrigada. Eu tô lá no grupo de vocês. Ah, Eu maravilha, Suzy. intero muito pouco. Você já esteve aqui em outros programas nossos, né? Já tive aqui com você. Mas desde a época de segunda ou quando mudou para quinta? Eu acho que na época de segunda tava o Rafael aqui com vocês ainda, a Soninha, a Mary também tava. Eu vim algumas vezes. A gente Meu negócio é falar de Clubhouse, né? Verdade. Meu negócio é falar A de Clubhouse. gente, depois que mudou para quinta-feira, a gente ainda não conseguiu recuperar o público que a gente tinha na segunda. Segunda vinha bastante gente. Eu não sei se é o dia, uma coisa que até a gente tem que conversar entre Não, si. funciona melhor entre semana, né? Funciona melhor. Segunda, terça e quarta, eu acho que são os melhores dias. Logo, final de semana, só no finalzinho da noite é que a gente tem um público. Mas o Brasil deu uma caída. O Brasil deu uma caída na audiência aqui, sabe? Depois do negócio da política e tal. E tem uma sala enorme que voltou a ter pessoas agora de noite. Estão falando de política ali. E aí tem uma sala gigantesca. E quando tem essa sala gigantesca, pode ter certeza que as outras salas caem a performance. Pode se falar do melhor assunto do mundo, sabe? Mas o Clubhouse já teve grandes possibilidades com essas salas, como vocês fazem nesse formato de empreendedorismo, de gestão de empresas, inclusive, grande parte desses mentores aí do Instagram já estiveram aqui, né? O Tiago Nigro, o Flávio Augusto, o Thales, o Alfredo, Wendel. o Wendel, todos eles estiveram aqui, faziam um trabalho bem legal nessa área e era muita gente, a sala era lotada. Mas, com o tempo, as pessoas foram entender. Eu acho que, de uma certa maneira, é até interessante esse movimento político no Brasil. Mas eu acho que, como tudo na vida, o desequilíbrio não é bom para ninguém, sabe? Falar só de política o tempo todo não é legal. E falar só de gestão, só de coisa também não é legal. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? E o Clubhouse vem assim por fases, sabe? Fala-se de tecnologia, depois tem um tempo que fala-se de marketing, depois tem um tempo que fala de saúde, tem outro tempo que está aqui o pessoal da educação, enfim. É uma temporada, sabe, uma enciclopédia. Vai um pouco por assuntos. É isso. Gente, mas obrigado aí, Suzy, por ter participado mais uma vez, o Arthur que entrou. Vou fazer já minhas considerações finais. Achei muito bacana o tema de hoje. Espero que quem assista depois, ou aqui ou no canal nosso lá no YouTube, possam aí gostar e deixar algum comentário pra gente aí. Eu acho que nem a Suzy falou, eu acho que a gente está no início da revolução em 5.0, a gente está atualmente na 4, né? Na indústria 4.0, acho que estamos no início aí caminhando para a indústria 5.0. E vamos ver o que o tempo. Eu acho que agora não é em progressão aritmética, acho que agora é em progressão geométrica. Vamos ver o que o tempo vai trazer aí no futuro. Adilson, e suas considerações finais? É bem isso. Você falou com questão de tempo, né? O tempo ele não resolve nada, mas revela tudo. Então vamos aguardar o que tem para nós aí no futuro. Agradecer aí, porque cada vez que um vem aqui e fala, eu sempre repito a mesma coisa, né? O conhecimento compartilhado, a gente só multiplica. Então é uma coisa que cada um que vem aqui e falar um pouquinho sobre o que conhece, cada vez mais a gente sai daqui sabendo um pouquinho mais para amanhã. Então só agradecer a palavra, obrigado a todo mundo aí. E quinta-feira estamos juntos de novo. Por favor, aí, a Mara acabou de entrar, o Arthur pegou a gente no finalzinho aqui, mas por favor, venham semana que vem. Aí subam aqui para a sala, vamos conversar um pouquinho, bater um papo, que é muito bacana ter todo mundo aqui. Obrigado, Suzy, Carla, Fábio e todo mundo que vai assistir depois. Um abraço. Carla, suas considerações finais? Eu adorei a fala da Suzy, eu acho que ela deu uma grande dica para a gente aqui no Clubhouse, que a gente tem que repensar nossos temas, né? E eu penso o seguinte, que o medo é um combustível.
A gente pode ter um medo que paralisa ou um medo que impulsiona, né? O importante é a gente ter o esclarecimento e buscar cada vez mais conhecimento. Eu entendo que essas ferramentas, elas vêm para ajudar. Eu sou da mesma opinião da Suzy de que eu não tenho medo, eu tenho que me atualizar. Acho que em qualquer área, né? Então, o meu fechamento é esse, que a gente tenha o bom senso, até com o medo, que ele sirva de impulso para a gente, não de paralisia. Obrigado a todos, ótima noite para todos. Suzy, suas Eu considerações finais. rapidamente queria agradecer a vocês pela sala. Peço desculpa por estar falando baixinho assim, mas que toda a audiência também de vocês de outros canais possam conhecer o Clubhouse aqui, o trabalho belíssimo que vocês estão apresentando aqui e crescer esse trabalho, né? Esse movimento de empreendedorismo, eu acho que é muito importante para a gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de fala também de vocês. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, um Boa noite e abraço. até semana que vem. Valeu.